Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos, seja lá o horário que você estiver nos vendo. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o Thiago Neri e aqui é o canal Salvos pela Graça. E se você está aqui é porque você tem um real desejo de aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje é o 7º vídeo da lição Como Interpretar as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ver o idioma, textos e contextos. Vamos ver 3 coisas que todo leitor da Bíblia tem que fazer para entender de verdade a Palavra de Deus. E a terceira dica, irmãos, essa é a mais valiosa, essa é a mais importante. Vamos lá? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos estudar a lição. E o verso para memorizar dessa semana está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 26, que diz assim: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. É muito interessante, né? Por quê? Porque aqui Deus deu um mandamento para Moisés. Moisés tinha que colocar a Bíblia, que eles tinham naquela época, que era a Torá, o livro da lei, ao lado da arca da aliança, para que ela fosse testemunha contra nós. Mas não porque a Bíblia é contra nós, mas é porque a Bíblia está aí para ninguém dizer que Deus não nos avisou, para ninguém dizer que Deus não nos orientou. Nós temos que estudar e examinar a Palavra de Deus da forma mais profunda possível, porque é a Bíblia que expõe os nossos erros, é a Bíblia que nos corrige, é a Bíblia que nos ajuda a ser pessoas melhores. Por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, é útil para nos repreender, para nos corrigir. Então, irmãos, devemos estudar de forma bem profunda e não estudar só por estudar e não ler só por ler. A primeira coisa que todo cristão, quando vai estudar a Bíblia, tem que fazer é verificar, a palavra mais importante de determinada passagem. Essa é a primeira coisa que a gente deve fazer. As palavras, da Bíblia, as mais importantes, geralmente têm um significado muito profundo. E quando a gente busca, por exemplo, o seu equivalente em hebraico, no idioma original, o conceito de adefontes, nós entendemos com mais profundidade o que está escrito ali. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá em Salmos, no capítulo 57, do verso 3, que diz assim: dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Aqui nós temos diversas palavras-chave, Nós temos aqui fidelidade, por exemplo, mas vamos focar na palavra misericórdia. Envia a sua misericórdia. Irmãos, misericórdia, o seu equivalente em hebraico é chesed. E a palavra chesed é muito usada na Bíblia e tem um significado muito profundo porque se refere à misericórdia de Deus. O salmista aqui, no caso, quando ele escreve, envia a misericórdia, a sua fidelidade, ele está se referindo incluso a outra passagem, uma passagem escrita por Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 34, no verso 6, que diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ou seja, essa palavra é uma palavra muito forte. Tanto é que o salmista repete, na verdade, algo que foi dito lá em Êxodo por Moisés. Quão grande é a misericórdia de Deus, quão grande é a chesed de Deus. Existem outros versos que usam essa palavra. Temos como exemplo Miqueias, capítulo 7, lá no verso 20, que diz assim: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. É interessante como fidelidade está relacionado com a palavra misericórdia, com a palavra chesed. Nós devemos buscar a misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus fiel. Está vendo o quanto que determinada passagem se torna mais significativo, se torna mais forte quando a gente busca a palavra mais importante e busca saber o significado mais profundo dela, indo incluso até o hebraico, buscando aonde mais ela é utilizada. Por isso que é muito importante a gente se aprofundar na palavra de Deus. A segunda dica que todo cristão deve seguir quando vai estudar a palavra de Deus é sempre detectar as palavras que mais se repetem. Porque no hebraico, por exemplo, e no grego, por um bom tempo, não existia pontuação. Não existia nem espaço, para vocês terem uma noção. Então, os escritores da Bíblia, quando eles queriam destacar algo, não tinha como eles usar uma exclamação, ou usar uma vírgula, ou deixar em negrito, não tinha como. A única maneira que eles tinham era repetir essa palavra, quando eles queriam destacar ela. Era repetir aquele conceito.
Temos como exemplo Gênesis capítulo 1, verso 26 e o verso 27, que diz assim: E Deus disse assim: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejais fecundos e tá. Então, irmãos, olha aqui. Deus repetiu no verso 27 3 vezes a palavra criou, o verbo criar. Então quer dizer que Moisés quer destacar aqui que Deus criou a terra. Um outro exemplo aqui que vemos na Bíblia está em Isaías capítulo 6, lá no verso 3, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, mais uma vez aí, os escritores da Bíblia usando esse artifício de repetir as palavras quando ele quer destacar algo. E geralmente repete 3 vezes, mas às vezes repete mais. Verifica aí, em Daniel 3, Daniel repete 10 vezes a imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, ele repetiu muito mais que 3 dessa vez. E a terceira dica, irmãos, essa é a mais valiosa, essa é a mais importante, ok? Temos que entender o texto dentro do seu contexto. As palavras podem mudar de significado de acordo com o contexto em que se encontra. Quer ver um exemplo? Temos aqui Gênesis, capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. A palavra hebraica usada aqui é a palavra Adão. Adão, ok? Essa palavra aqui, Adão, nesse caso significa humanidade, o ser humano. Deus criou a humanidade. Mas em outro contexto, essa mesma palavra Adão tem um significado diferente. Está lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nesse caso, a palavra Adão não está se referindo à humanidade, está se referindo a um homem específico, o homem que Deus criou, Adão. Está vendo como as palavras mudam o significado de acordo com o contexto? Por isso que a gente não deve ficar só preso apenas a um verso, temos que ficar preso ao contexto literário, ao contexto histórico. Isso é muito importante. O contexto literário é quando a gente busca ver o texto que vem antes e o texto que vem depois, de preferência o capítulo inteiro. Tem o texto do capítulo, né? Tem o contexto do livro, tem o contexto da Bíblia inteira em si. E o contexto histórico é a verificar como é que era o contexto histórico e social das pessoas que escreveram este material aqui, dos leitores que escutaram, que leram esse material aqui na mesma época. Então a gente tem que ver o contexto histórico também. Então, galera, vamos ler a Bíblia com seriedade, vamos ler a palavra de Deus com vontade, sabe? Com vontade de aprender mais. É muito importante a gente estudar a palavra de Deus e não ler de qualquer jeito. Porque quando a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, nós estamos desvalorizando todas as... Porque quando nós lemos a Bíblia de qualquer jeito, Porque quando nós lemos a Bíblia de qualquer jeito, nós estamos desvalorizando todas as lutas, todos os heróis, todos os mártires que morreram para que a Bíblia estivesse em nossas mãos hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, hein? Um abraço, tchau, tchau!